Hoje é 23/11 de 2022 e esse vídeo ele vai conter um conteúdo de maior importância e relevância para a Biswap ao longo de 2022. E por este motivo eu vou te chamar a atenção para que você assista esse vídeo, você que é investidor da Biswap, você que está de olho nesse protocolo, porque o finalzinho de 2022 promete. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir e compartilhar, principalmente se você gosta de conteúdo como a Biswap, de conteúdo de renda passiva, então tem muito conteúdo para você acompanhar aqui no canal sobre esse protocolo e vários outros também. Bom, eu quero fazer um resumo aqui, pessoal, de um artigo de extrema importância. Repito o que eu falei para vocês na chamada ou na thumb desse vídeo, é o mais importante, o mais relevante para a Biswap em 2022. Os principais produtos que muita gente acabou vendo a Biswap ficando um pouco para trás da concorrência, achando que o pessoal estava meio devagar no desenvolvimento, mas aqui eles mostram pra gente que não é bem assim. Então você vai ver nos próximos dias aí grandes coisas acontecendo por aqui. Eu vou tentar trazer um resuminho, tentar colocar uma luz aí do que está chegando na Biswap através desse vídeo, tá bom? Vamos começar pegando esta informação do Telegram, tá? Aqui um anúncio do dia 21 de novembro, em breve chegará algo que lhe causará arrepios, né? Basicamente isso. Você tem alguma ideia do que é? Tá? Pessoal, isso aqui, algo exclusivo está chegando. Particularmente, eu, dando um pitaco aqui, eu apostaria que a Biswap está expandindo para outras blockchains. Mas isso é exclusivo? Eu acredito que não, né? Então, essa novidade aqui, para mim, eu quero ver chegar para me ver o que é. Então eu confesso que eu não sei o que é isso daqui, o que está chegando. Mas eles prometem que é algo grande que está chegando. E eles prometem também, que a gente já vai ver, que eles desenvolveram aí ao longo de 2022 3 dos seus principais produtos. E eles tendem a ser lançados até o fim de 2022, até 31/12 de 2022. Então, um desses produtos é algo que eles mencionam aqui. O outro produto, eu tenho razões para acreditar que seja a Biswap se expandindo para outras blockchains. E aí a gente sobra ainda um terceiro produto, mas são são informações relevantes e são desenvolvimentos, são produtos com foco no longo prazo. Produtos que podem fazer a Biswap continuar crescendo como sempre esteve crescendo. A gente está num período de bear market. Quando a gente fala crescendo, eu não quero dizer o preço do token subindo sem parar, não. Tá? É normal que ele acompanhe o mercado é de baixa, o token vai seguir um caminho de baixa, dificilmente ele vai fazer um caminho inverso, a menos que grandes produtos cheguem. Então vamos pegar alguns pontos desse artigo aqui para a gente entender o que pode estar chegando e principalmente porque ao longo de 2022 a gente viu o recurso, por exemplo, da Biswap Multichain. Ele já estava no roteiro muito antes da PancakeSwap colocar isso no roteiro e aí de repente a Biswap já está na Ethereum, está também na Aptos e a Biswap ainda não. Tá? Então esse artigo aqui ele mostra pra gente que não foi porque a equipe parou de desenvolver, não foi porque a equipe deixou de lado, foi porque eles estavam aguardando o momento certo para fazer isso. E o momento certo pode estar chegando, tá? Por quê? O mercado ele se aproxima cada vez mais de um possível fundo, tá? Na minha opinião, pelo menos na minha opinião. E uma possível reversão de tendência. A partir do momento que isso acontece, é muito melhor você lançar um produto quando o mercado está lateralizado ou quando o mercado está numa tendência de alta. Então, um recurso principal do seu projeto sendo lançado no momento, numa tendência de alta, é muito melhor, é muito valioso para os investidores. Se você lança num bear market, lança quando está tudo indo por água abaixo, vai dar uma seguradinha no preço, talvez até um pumpzinho, mas aí já vem dump de novo, tá? Então é assim que funciona o bear market. É por isso que muitos protocolos acabam morrendo, porque os investidores desanimam, a equipe acaba desanimando também, mas não é o caso, por exemplo, da Biswap. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. O que eu já comentei com vocês, 3 produtos e funcionalidades, chegando até 31 de dezembro. Vamos descer um pouquinho mais,
porque eu quero mostrar aqui para vocês mais alguns detalhes. Pessoal, esse artigo é muito importante que você leia inteiro, sem pular nada. Eu vou deixar no primeiro comentário fixo. E aí você vai entender por que eu chamei atenção para você por esse vídeo. Caso eu deixe passar algo aqui e não fale no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, é importante então que você leia esse artigo, tá? Então vamos lá. Bom, aqui eles explicam pra gente que, devido à volatilidade de tudo que aconteceu aí com o mercado em bear market, né? Então, eles adiaram esses possíveis lançamentos, fizeram um replanejamento, tá? Para que esses lançamentos de produtos, tá? Olha só o que eu repito aqui para você, o que eu já mencionei com você. Alguns produtos há muito esperados e já desenvolvidos não foram lançados. Então, um desses produtos, eu não tenho dúvida de que é a Biswap Multichain. Inclusive, nesse mesmo artigo, eles mencionam que já tem uma ponte, tá? Já tem uma ponte. E essa ponte, ela, olha só, a gente observa, ó, além disso, já preparamos, tá? Uma ponte multi-chain, certo? Tá? E também a Biswap já está praticamente, eu acredito que já esteja dentro de outros blockchain, mas não está lançado ainda, ou dentro de pelo menos mais uma, inclusive com essa ponte. Para lançar, pessoal, aqui é muito importante isso daqui. É muito importante. Essa é uma informação que eu já sabia, mas é uma informação que está aqui, que você vai ler, e é uma informação que justifica de maneira plausível o fato deles não terem emitido, não terem lançado ainda essa DEX dentro de outra blockchain, tá? Inclusive, qualquer protocolo que for lançar vai funcionar dessa maneira. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para você. Biswap vai se expandir para Cardano, só um exemplo, certo? Não tem como a Biswap pegar os tokens da BNB Chain e levar lá para Cardano, um pouco dos tokens que já estão emitidos. Tem que ser criado um novo contrato MasterChef dentro da blockchain da Cardano, e os tokens têm que ser criados lá, nativos e emitidos na Cardano, certo? Então é assim que funciona. E esses tokens, eles devem sim estar dentro do supply máximo do token, mas não deixa de ser uma emissão de tokens em um bear market. Então isso pode causar o inverso. Ao invés de, por exemplo, uma migração para uma blockchain nova, uma blockchain como a Cardano com Hype, por exemplo, a gente está só dando um exemplo aqui, tá? É muito positivo, ok, muito positivo, mas aí o mercado no bear market, ele é muito sensível. O investidor, ele é sensível. Então ele está muito mais propenso a acreditar no FUD, a acreditar em notícias negativas do que notícia positiva. Então, a partir disso, né, a partir de você emitir um número, eu emiti 1 milhão, por exemplo, de BSW, só um exemplo. Então, isso vai causar um FUD enorme. E a pessoa vai acreditar naquilo. Então, é muito mais provável de que vai ladeira abaixo do que simplesmente a pessoa olhe para o lado positivo, que é, está chegando em uma blockchain, está chegando em uma nova rede e está aumentando o potencial desse protocolo a longo prazo. Então, você entendeu o ponto que eu quero mostrar para você, entendeu o ponto, por exemplo, de que muitos protocolos acabam não lançando seus principais produtos, seus principais recursos no bear market? É por isso, tá? Por este motivo. Porque você precisa emitir mais tokens. Mas não é só isso, tá? O efeito de você lançar, acredito que já tenho até comentado nesse vídeo com vocês, mas o efeito de você lançar um protocolo num bear market e você lançar ele numa tendência de alta é um absurdo de diferente. Tá? Eu já comentei com vocês, então não vou me aprofundar muito nisso. Então eles explicam pra gente basicamente o que eu falei para vocês sobre o fato da Biswap ainda não estar em multi-chain. Mas isso deve chegar, eu acredito que seja um dos produtos que chegue aí até o final do ano. Descendo um pouquinho mais, olha a quantidade de recursos que o pessoal trabalhou aí para vocês. Muitos desses recursos, como eles mencionam aqui, vocês não veem. São recursos que acontecem trabalhando no código do protocolo, tá? Otimização, novos recursos, novos ajustes, novas melhorias que muitas das pessoas acabam não vendo, mas são recursos que fazem parte de um protocolo que faz ele ser um dos melhores protocolos hoje do mercado. Voltando ainda, descendo um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, esses 3 lançamentos, tá? Serão implementados até o final de 2022. Eles mencionam que a equipe está trabalhando de maneira incansável, tá? E um novo roteiro, acho que o ponto mais importante disso daqui, desse parágrafo, um novo roteiro está em desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que chega esses recursos do roteiro e mais recursos novos, porque aparentemente o pessoal está preparando uma novidade que não está no roteiro, tá?
Ponto importante, porque essa informação que a gente pega do Telegram aqui, aparentemente ela é uma informação que não está no roteiro. Então, se chega esse recurso, eles devem emitir então um novo roteiro, mostrando aí inclusive datas, revelará mais detalhes aí até 31/12, tá? Com muito mais informações, esse roteiro chega. Bom, vai ter um evento muito importante de ano novo, inclusive eu vou conversar sobre eventos com vocês em um vídeo separado, tá? Importantes aí. A Biswap, então, está em um estágio de desenvolvimento e precisa do apoio do investidor, é óbvio, né? O investidor tem que se manter firme e forte para que o protocolo vá entregando cada vez mais. Bom, pessoal, outro ponto aqui que eu tenho que destacar para vocês, foco no longo prazo. Para a gente fazer um resuminho e encerrar esse vídeo aqui, eu acho que você entendeu porque eu chamei a atenção e por que este daqui é as informações mais relevantes da Biswap para 2022, né? Você conseguiu entender, conseguiu pegar que grandes produtos estão chegando, que pode aí dar um ar, que pode aí, por exemplo, fazer com que o bear market da Biswap talvez se encerre mais cedo. Não sei, né? Só projeções aí. Lembre-se que tudo depende do mercado em geral, tudo depende do Bitcoin. Mas vamos lá. Pessoal, isso daqui, ó. Visando lançamentos produtivos e de longo prazo. Quando eu entrego um vídeo aqui para vocês, um conteúdo sobre uma Biswap, sobre qualquer outro protocolo, eu não quero dizer para vocês que eu fiz um aporte naquele protocolo hoje para pegar amanhã e vender. Não é isso, tá? Eu, inclusive, no meu perfil do Twitter lá, eu deixo destacado, compartilhando a experiência de um investidor de longo prazo. E longo prazo não é uma semana, não é um mês, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Bons protocolos você pode segurar, talvez por 5 anos, principalmente, comece pelo Bitcoin, Ethereum, etc. Tá? Você já sabe disso, a gente não precisa falar sobre isso. Mas, se você segurar bons protocolos de maneira que não comprometa a sua carteira, quanto maior o risco, menor é o seu investimento, menor você deve comprometer, né? Menor a fatia de comprometimento da sua carteira. Mas, se você segurar por um bom tempo, bons ativos, cara, tu vai ser recompensado. A gente não tem dúvida disso. Então, os lançamentos dos principais protocolos são com foco no longo prazo. Vamos dar um exemplo da DEX. Vamos dar exemplo da Multichain. A gente deu o exemplo da Cardano, né? Digamos que não estou dizendo que vai migrar para Cardano. Migrar para Cardano não é tão fácil do que migrar para Ethereum. Muito mais fácil migrar para Ethereum do que migrar para Cardano, por causa da tecnologia envolvida, a tecnologia da BNB Chain compatível com a tecnologia da Ethereum, compatível com a tecnologia da Polygon, de vários outros protocolos. Então é mais fácil se expandir para eles. Mas, dando esse exemplo, por exemplo, né? Migrou para Cardano. Ok, este foi o primeiro passo. Qual que é o próximo passo? Longo prazo, né? Então, nos próximos 3 meses, migrou para o Ethereum. Nos próximos 6 meses, 1 ano, chegou na Polygon, chegou em vários outros blockchain, Avalanche, etc. Então, é o primeiro passo com foco sempre no longo prazo. E aí, quem de fato soube fazer esse parcial, soube gerenciar a sua carteira da melhor maneira possível, tende a colher os frutos, tá? Não estou dizendo que você vai fazer 1000 vezes aqui, que você vai fazer 100 vezes, vai fazer 500 vezes. Estou dizendo que é um bom protocolo para você pensar a longo prazo e para você fazer um bom gerenciamento, que eu acho que a gente vai ser recompensado sim. Ninguém sabe o futuro. Nunca se esqueça que suporte mais forte, como o pessoal gosta de dizer, é o 0, mas a gente tem boa projeção e boas oportunidades. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.